Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje eu tô aqui com vocês para a gente começar o estudo do reino vegetal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as características gerais do reino e vamos falar também sobre as briófitas, tá bom? Se você não assistiu ainda às aulas anteriores de classificação dos seres vivos, tem várias aulas lá bem bacanas para você. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, não se esquece, curte as aulas e compartilha com os colegas que eles também podem estar precisando assistir essa mesma aula que você está assistindo aqui, tá bom? Então vamos começar? O reino vegetal, que é o que nós vamos estudar hoje, ele também pode ser encontrado aí como reino plant ou metáfita, tá? O mais utilizado é metáfita, mas são termos que fazem referência ao reino vegetal. Os indivíduos desse reino são eucariontes, vamos lembrar? Eucarionte, que possui material genético envolvido por uma carioteca, tem um núcleo delimitado, né? Além disso, eles são pluricelulares, ou seja, tem um grande número de células, e eles são organismos autótrofos, são organismos que produzem seu próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese. Além disso, outras características do reino. Esses indivíduos, a sua célula é protegida por uma parede celular e essa parede celular é composta por celulose. Esse grupo, ele possui embrião protegido. Como assim, Aline, um embrião protegido? Quando faz sua reprodução sexuada, que produz aí o embrião, esse embrião ele é nutrido, né, ainda pela planta. Então ele tem uma nutrição. Aí a mãe, né, a planta mãe, ela passa um tempo nutrindo aí esse embrião. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente estiver estudando a morfologia das plantas. E falando em reprodução, os seres desse reino, eles se reproduzem tanto por reprodução sexuada, como por reprodução assexuada. E aí a gente vai lembrar, reprodução assexuada é quando não envolve mistura de material genético. E reprodução sexuada é quando há sim a mistura de material genético. Os indivíduos desse grupo, eles são adaptados a viver em terra firme, apesar de ter algumas espécies aí aquáticas. E elas são muito importantes porque elas são a base da cadeia alimentar. Quando a gente estuda lá a cadeia alimentar, a gente sabe que tudo começa, a alimentação começa por quem? Por produtores. E os produtores nada mais são do que as plantas, são os vegetais que estão nesse grupo, que estão nesse reino. Além disso, elas produzem algo muito importante, além do alimento, produzem algo muito importante que é o oxigênio, que é o gás importante para a nossa respiração. Embora a gente ache que todo o oxigênio que a gente consome, ele vem dos vegetais, isso não é verdade. A maior parte do oxigênio que nós consumimos, ele é originado através da fotossíntese realizada pelas algas. As algas são as maiores produtoras de oxigênio. Porém, a gente não pode descartar aí a grande participação dos vegetais na produção desse oxigênio tão importante para a vida no planeta Terra. Eu vou falar um pouco dos 4 grupos que estão nesse reino. Além disso, eu vou falar do desenvolvimento evolutivo, né, desses grupos de planta, quais são as características que diferenciam um grupo do outro, mas nós vamos estudar mais aprofundadamente cada um desses 4 grupos. Hoje nós vamos começar pela briófita, mas nós vamos ter aulas sobre os outros grupos, que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então eu já disse para vocês aí quais são os 4 grupinhos que estão presentes aí no reino vegetal. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que diferencia esse grupo? Na escala evolutiva, o grupo mais simples
e mais antigos são das briófitas. As briófitas, elas são próximas evolutivamente das algas. Antigamente as algas eram incluídas aí no reino dos vegetais, porém algumas características que diferem as algas dos vegetais excluiu ela desses grupos, tá? Mas evolutivamente as algas são os indivíduos mais próximos dos vegetais. Vamos ver aqui na imagem. Então aqui nós temos aqui a alga verde, que é o mais próximo, né? Que eles estão presentes no reino protista, eles são classificados agora como no reino protista. Quem são as briófitas? Olhem aqui, na escala evolutiva são os primeiros indivíduos que estão aqui. O que foi que diferenciou as briófitas das algas? O surgimento de embriões pluricelulares e também as primeiras plantas com dois sexos. A gente vai ver aí que nós temos plantas que produzem gametas femininos e masculinos, a gente faz assim para diferenciar. Mas a gente vê que são plantas que produzem gametas diferentes, certo? As briófitas, a principal característica delas é que elas não possuem vasos condutores de seiva. Aline, o que são vasos condutores de seiva? São estruturas responsáveis por transportar água e sais minerais do substrato para a planta e também de distribuir o material orgânico produzido na fotossíntese para toda a planta, tá? Então existem estruturas específicas para isso, mas nas briófitas isso não existia. Nas briófitas esse material ele é distribuído célula a célula, a passagem de célula a célula, não tem uma estrutura específica para o transporte de seiva, para o transporte de matéria importante para o vegetal. Então, qual a principal característica das briófitas? Elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores de seiva. Já já nós vamos falar mais das briófitas. As pteridófitas é o primeiro grupo do reino em que possuem vasos condutores de seiva. E isso é visível, a gente pode diferenciar pelo tamanho das plantas. Embora aqui a gente está vendo imagens com tamanhos bem semelhantes, né? Mas essas imagens elas não estão em escala real. As briófitas elas medem poucos centímetros, enquanto as pteridófitas, que são as samambaias, que a maioria das pessoas tem em casa, elas possuem um tamanho bem maior. A partir das pteridófitas, o que diferenciou esse grupo da gimnosperma? É que a partir da gimnosperma a gente vai ter a produção de semente. Então todas essas duas que a gente falou nem tem semente, nem tem fruto, nem tem flor. Mas na gimnosperma começou a surgir a presença de sementes. E o que diferencia as gimnospermas das angiospermas? As angiospermas representam a maior pluralidade, o maior número de espécies e que se dispersa com mais facilidade. As angiospermas são um grupo de vegetal que tem flores, frutos e semente, tá? Então essa imagem ela é muito cobrada aí em questões, seja na escola de vocês, seja de vestibular, seja de Enem. Essa imagem é uma imagem muito cobrada. Ainda com a mesma imagem, eu queria mostrar para vocês aqui alguns termos que são usados no reino vegetal, que são usados costumeiramente, que vocês têm que estar familiarizados. Traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores de seiva. Quem são eles? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quem são as criptógamas? São plantas que possuem suas estruturas reprodutivas escondidas. E quem são elas? Briófitas e pteridófitas. E as fanerógamas são plantas que possuem sua estrutura reprodutiva visível. E quem são elas? Gimnosperma e angiosperma. E agora nós vamos falar das briófitas. O primeiro grupo que a gente vai estudar aqui do reino vegetal. Quem são as briófitas? São um grupo de plantas avasculares. É a principal característica que diferencia ela de todos os outros grupos. Ela é avascular, ou seja, não possui vasos condutores de seiva.
Elas são plantas pequenas, de poucos centímetros. Elas não possuem semente, nem possuem flor, nem possuem fruto, tá? A gente vai já ver como é que ela se reproduz aí. Ela vive em ambiente úmido e sombreado, tá? Quem são as plantas representantes das briófitas? Para eu saber, Aline, vamos lá. Nós temos os musgos, que são as que a gente vê com mais frequência. Tem os antóceros e tem as hepáticas. Coloquei aqui a imagem para vocês, olhem aqui. Os musgos, que são aqui, ó, esses que estão recobrindo aqui rochas. Eles podem recobrir rochas, podem recobrir troncos de árvores. As hepáticas também, olha aqui, ó, bem pequenas. E aqui os antóceros, certo? São as plantas representantes das briófitas. E agora a gente vai estudar a estrutura das briófitas. Detalhe, a estrutura das briófitas são tudo muito simples, tudo muito rudimentar. Quando a gente fala em planta, a gente pensa logo em quê? Raiz, caule e folha. É isso, Aline? É. Mas nas briófitas, como a gente não tem essas estruturas bem definidas, como elas são bem simples e bem rudimentares, elas recebem outros nomes. Vamos lá, aqui na imagem. Aqui o que seria uma raiz primitiva, a gente chama de rizoide. Esse trechinho aqui, que seria o caule, que é um caule bem simples, a gente chama de cauloide. E aqui, o que se assemelham à folha, a gente chama de filoide. São estruturas bem simples, bem rudimentares e por isso elas recebem esse nome diferenciado. Essa parte que eu falei para vocês, que tem o filoide, o cauloide e o rizoide, ela é a parte gametófita. Aline, o que é uma parte gametófita? O que é uma estrutura gametófita? É uma estrutura que produz gametas, tá? E aqui a gente tem uma haste. E lá em cima, no topo dessa haste, a gente tem uma cápsula onde são produzidos e guardados os esporos. E essa parte aqui dessa haste, com essa cápsula, a gente chama de esporófito. Adivinha por quê? Porque produz esporos. Então, o trecho pequenininho embaixo, ele é o gametófito, porque ele produz os gametas, e essa parte aqui em cima, onde tem a haste e a cápsula, é a parte esporófita, porque é onde produz os esporos. Agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo reprodutivo das briófitas. As briófitas, ela tem a parte de produção de esporos, como a gente já viu, e a parte de produção dos gametas. E a gente vai ver bem direitinho essas etapas. Vamos observar aqui a imagem. Aqui eu tenho um esporófito, tá? Já uma planta no jeito que eu mostrei para vocês com gametófito e com esporófito. Essa cápsula aqui, ela é uma cápsula diploide, ela produz o quê? Os esporos. Esses esporos, eles são liberados no ambiente, quando ele encontra um substrato adequado, ele se desenvolve. Quando esse esporo ele se desenvolve, ele dá origem à estrutura gametófita. O gametófito, ele produz o quê? Gameta. Então, nós temos gametófitos femininos e gametófitos masculinos, tá? O gametófito masculino, ele produz uma estrutura reprodutiva que a gente vai chamar de gameta masculino, tá bom? Esse gameta masculino, ele é uma estrutura que tem aí uns flagelinhos que vai auxiliar na movimentação desses gametas. E o nome desse gameta masculino é anterozoide. É fácil porque lembra espermatozoide, né? O finalzinho. E o gameta feminino, ele vai ser produzido aí pelo gametófito feminino. E qual é o nome dele? Oosfera. Os anterozoides vão encontrar a oosfera como, Aline? Se são em gametófitos diferentes, como é que acontece esse encontro? Aí que vem uma parte importante das briófitas. As briófitas, elas necessitam de ambiente úmido para sua reprodução. Por quê? Porque os anterozoides, eles só conseguem se locomover em meio aquoso. Eles têm esses flagelinhos justamente para eles se locomover em meio aquoso. Então, quando chove, quando cai bastante água, uma gotícula de água para uma briófita é uma gotona, porque é uma coisa muito grande.
Por quê? Porque as briófitas são bem pequenininhas. Então, quando as gotículas de água caem em cima das briófitas, elas aí carregam esses anterozoides até o gametófito feminino. Quando o anterozoide ele consegue alcançar a oosfera, ele produz o quê? Um zigoto, tá? Aqui o zigotinho. E aí esse zigoto vai se desenvolver. Quando esse zigoto se desenvolve, ele vai dar origem à haste, que vai produzir uma cápsula onde será originado aí os esporos. Vamos fazer um resumão? Dentro das cápsulas eu tenho os esporos que, quando liberados no ambiente, dão origem aos gametófitos. Esses gametófitos vão desenvolver, vão gerar os gametas masculino e feminino. Não esquece de anotar. Masculino, anterozoide, feminino, oosfera. Na presença de água, de chuva, esses anterozoides, eles vão alcançar, eles vão se locomover na direção do gametófito feminino, vão fecundar a oosfera e vai desenvolver o zigoto. E o zigoto, quando ele desenvolve, ele dá origem à haste e à cápsula. Vamos prestar atenção só em mais um detalhezinho para vocês anotarem. Eu peço para vocês, façam o ciclo direitinho no caderno de vocês para vocês entenderem direitinho, para ir entrando na cabeça de vocês. De preferência, assiste a aula toda, quando terminar, faça o resuminho com o que você entendeu, aí volta aqui na aula e vê o que você esqueceu, tá bom? Então aqui, os esporófitos, eles são diploides. Por que os esporófitos são diploides? Porque eles são originados da união dos dois gametas, tá? Então, uniu o anterozoide, a oosfera, para dar origem à estrutura que a gente chama de esporófito, tá? Esse esporófito, lá dentro da cápsula que vai dar origem aos esporos, lá dentro vai ocorrer uma série de meiose. O que é meiose? Vão desenvolver estruturas que vão ter metade do material genético, que são os esporos. Os esporos, eles são haploides. E quando os esporos se desenvolvem, eles dão origem à estrutura que é quem? O gametófito. E o gametófito, ele vai ser diploide ou haploide? Ele vai ser haploide. Com isso, o anterozoide e a oosfera também é haploide e vão se unir para dar origem a uma estrutura diploide, que é o que? O esporófito, certo? Mais um detalhe que é importante aí para você anotar sobre as briófitas. Tem uma estrutura que ela ocorre com mais frequência. Tem um período desse ciclo que dura mais, que é mais frequente de ser observado. E qual é esse período desse ciclo que é mais duradouro? É o gametófito, tá? Então, aqui nesse ciclo, esse tempo aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês, o período em que o gametófito está desenvolvido é o período mais longo do ciclo de uma briófita. Depois da fecundação tem o esporófito e esse momento é um pouco mais rápido, tá? Então, vamos só recapitular. Principal característica das briófitas, elas são avasculares, elas precisam de água para se reproduzir, ela tem estruturas bem rudimentares que recebem nomes diferentes, rizoide, cauloide e filoide. No ciclo de vida das briófitas, ela tem o período diploide e o período haploide. Qual é o período diploide? É o período esporófito. E qual é o período haploide? É o período gametófito. E no ciclo de vida, qual é o período mais duradouro? É o período em que ela está com a estrutura o quê? Com o gametófito. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido. Não esquece de registrar as anotações de vocês, as informações que vocês julgam mais importantes. Não esquece também de se inscrever no canal, de curtir a aula e de mandar para os seus colegas, que ajuda eles também a ter acesso ao conteúdo. E eu aguardo você na próxima aula, que eu vou falar sobre pteridófitas. Espero você na próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!